Fala galera, beleza? Felipe Francisco começando mais um vídeo aqui pra vocês e você deve ter visto a notícia espalhando por aí falando que o Reino Unido é o primeiro país aqui da Europa e muito mais de estar vivendo completamente sem o Covid. O Covid acabou aqui, não temos mais nenhuma restrição direta relacionada à pandemia, né? Se você for entrar ainda tem algumas, mas pra quem tá morando aqui, basicamente acabou. Mas, vamos dar uma analisada dos números? Será que o Boris tomou a decisão certa? Vamos ver como é que tá, testando, não tá testando, tem gente ainda morrendo, como é que estão os casos. Vamos analisar para entender se a decisão foi tomada correta ou talvez deveríamos estar se preocupando com o Covid ainda aqui no Reino Unido, beleza? Vem comigo, vamos embora que o vídeo vai estar importante e interessante. Chega aí! Seguinte, pessoal, vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de falar que é muito lindo, muito bonito falar que a pandemia acabou, mas isso acaba distorcendo um pouquinho o que foi dito no parlamento pelo nosso primeiro-ministro Boris Johnson. Ele falou que ele sabe muito bem que o vírus não acabou e a gente ainda tem que continuar de olho, porque pode ser que tenha uma variante ou outra, mas ele acredita que já é o momento de aprender a lidar com esse vírus com normalidade. Então, assim, né, por mais que a gente possa ver em várias notícias aí, a ciência que essa pandemia acabou ainda existe. Que ainda não acabou, ainda existe. E foi mencionada quando os anúncios dessas restrições foram dadas no parlamento, beleza? Mas vamos lá para aquele site do governo que a gente está acostumado, vamos analisar os números. Eu não vi ainda, vamos ver, vamos dar uma olhada para ver o que a gente tá achando, beleza? Bom, estamos aqui, começando, né? Vamos começar bem aqui embaixo da minha cabeça, aqui, ó, bem nesse quadradinho, o número de pessoas vacinadas. 91,4% já tomaram a primeira dose, 85,1% já tomaram a segunda dose e 66,2% já tomaram o booster, a terceira dose. Lembrando, esse dado aqui é para pessoas acima de 12 anos, ou seja, todo mundo acima de 12 anos corresponde a esses dados aqui. Se for ver só a população adulta, a porcentagem é ainda maior, porque a vacinação das crianças começou depois. Isso aqui indica, né, que grande parte da população está sim imunizada, como o Boris Johnson falou, né? Esses números aqui que eu tô falando aqui embaixo, tá? Vamos lá. Número de primeiras doses diárias, né? 8 mil. Número de segunda dose, 17 mil. Número de booster, 30 mil. É óbvio que tem menos primeira dose, porque muita gente já tomou, né? Mas o pessoal continua vacinando e aqui tá o número total de pessoas que foram vacinadas. Vindo aqui um pouquinho, começando na primeira fileira da esquerda, a gente tem os casos. Ainda estamos com uma média alta de casos. 39,656 mil casos diários. Esse foi o número de ontem, dia 22 de fevereiro. Né? É bem interessante. Mortes, 164. Um número acima de 100 ainda, mas não é muito alto, mas ainda é um número alto se você for pensar. Mas a gente tem que analisar esses gráficos individuais para a gente ver. Vamos dar uma olhada nos testes, né? Aqui não, nos casos, desculpa. Lembrando, primeiro pico, pandemia começou aqui, cara. Quem diria que olha só os picos que a gente teve e aqui foi o maior caos que a gente teve quando tudo fechou, né? Como as coisas vão andando e vão acontecendo, hein, pessoal? A gente já tá junto nessa há um tempão, né? Mas vamos lá. O que aconteceu? Com a Omicron, que começou mais ou menos no começo de dezembro aqui no Reino Unido, a gente teve um pico gigantesco, chegando aí a quase 270 mil casos diários, mas rapidamente esses casos foram descendo e na metade de janeiro ali, mais ou menos para o final de fevereiro, o número de casos já foi diminuindo e voltando para a média que ele manteve aqui, ó, tá vendo? Tá vendo essa linhazinha aqui? Ele manteve mais ou menos nessa média de 26, 30, 35 mil casos. Ele está voltando a esse número agora, né? Se a gente for ver basicamente há um mês, ó, a gente consegue ver que os números estão caindo e chegamos aí novamente ao número de 32 mil casos, que é um número razoavelmente alto, né? Mas a gente já está acostumado. Se você voltar aqui a um ano, a gente já está acostumado a viver em algo parecido com isso, sem ter restrições muito severas, né? Porém, se você for pensar, nessa época aqui, que é mais ou menos onde a gente está agora, se você pegasse a bagacinha do vírus, você tinha que ficar em casa. E ó, aí manteve assim. Aqui a gente está mais ou menos esse nível, um pouquinho acima ainda, mas a tendência é baixar. Mas essas restrições já não existem mais. Se você pegou,
dependendo da situação, você vai ser obrigado a continuar trabalhando e isso pode aumentar o número de casos, né? Então, assim, eu particularmente achei que o número de casos estaria muito menor pela decisão que o Boris tomou. Eu achei que estaria menor. Não tô falando que tá certo ou errado o que ele falou, mas tô vendo aqui que tá mais ou menos igual o que a gente tinha quando essa restrição tava rolando ainda. Se a gente for pro número de mortes, a gente pode ver aqui, ó, que os maiores picos foram no começo e aqui naquele segundo... pessoal, foi naquele segundo pico e agora no final, até mesmo na Omicron, não tivemos muitas mortes. E aquele mesmo período que estava baixo, a gente estava tendo cerca de 120, 150, 160 mortes. Tivemos um aumento, é óbvio que o número de casos chegou a quase 300 mil diários, subiu para quase 300 mortes diárias e agora a gente voltou para a faixa de entre 100 e 200, que é o mesmo aqui. Voltamos ao que era acostumado, meio que a normalidade, né? Então, assim, analisando o número de testes e o número de casos, a gente consegue ver que o Reino Unido, sim, conseguiu meio que a lidar com a situação, né? Porque esses números que a gente voltou, a gente já viveu com eles há muito tempo, porém tinha essa restriçãozinha de se você pegou, você continua. Você tem que ficar em casa e agora não vai ter. A gente tem que continuar analisando e ver um mês depois disso. Será que a gente vai manter nesses 30 ou vai subir para 40, 50 e vamos ficar com uma média um pouco mais alta? E aí, o governo ele teve que tomar uma decisão estratégica. Ele fala, sabemos que pode aumentar um pouquinho, mas a gente vai estar pelo menos com a economia rodando 100%. Será que foi a decisão certa ou não? Só saberemos com o tempo. Mas estamos numa situação que já vivemos por diversos meses aqui na Inglaterra com números parecidos. A única diferença são as restrições que acabaram 100%. Será que isso vai impactar o número de casos e o número de mortes? Sim ou não? Esse vídeo está sendo gravado no dia 23 de fevereiro, lá pelo dia 23 de março, ou talvez no começo, né, de abril, a gente pode vir aqui e fazer uma análise novamente para ver se a decisão do Boris foi correta. Se manter esse número ou subir ligeiramente pouquinho, sim. Caso contrário, até mesmo a oposição, o partido do Labour, pode ser que pressione ele para algum tipo de restrição voltar. Não que as restrições que a gente tem agora sejam muito grandes, né? Só se você pegou, você é obrigado a fazer quarentena em casa, mas tudo bem. Beleza? Essa é a situação atual do Reino Unido. Sim, estamos basicamente sem restrições e sem pandemia aqui, mas o vírus ainda existe e a gente, tem que ficar de olho para ver o que vai acontecer, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Vejo você no vídeo de amanhã. Aquele grande abraço, tamo junto. Tchau, tchau. I can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Look at me deceiving.